Você já parou para escutar o silêncio? Não o silêncio vazio, mas aquele silêncio cheio, prenhe de significados que a correria do mundo não deixa você perceber? Você já sentiu Deus falando não através de trovões ou milagres espetaculares, mas através do cheiro do café coado na manhã, da luz que entra pela fresta da janela, do farelo de pão que cai sobre a mesa? E se eu te disser que você está passando pelos maiores ensinamentos divinos todos os dias sem perceber, porque está procurando Deus nos lugares errados, nas experiências grandiosas, quando Ele sempre esteve sussurrando nas coisas tão simples que você esqueceu de olhar para elas? Eu sou Cora Coralina, ou melhor, fui Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, que virou Cora Coralina aos 57 anos, quando finalmente tive coragem de escutar o que Deus vinha me dizendo há décadas através das pedras antigas da minha cidade, através da massa dos doces que eu amassava com as mãos calejadas, através do silêncio das madrugadas em que todos dormiam e só eu estava acordada, conversando com a eternidade sem perceber que era isso que eu estava fazendo. E hoje, depois de 85 anos caminhando por essas pedras, depois de décadas ouvindo o que o silêncio tinha para me ensinar, eu vim te contar um segredo que o mundo barulhento não quer que você saiba. Deus nunca parou de falar com você. Ele fala todos os dias, em todas as horas, através de tudo o que você considera comum demais para merecer atenção. E você está perdendo essas conversas, está deixando passar os ensinamentos mais profundos, porque foi ensinado a buscar Deus apenas nos lugares sagrados, nos momentos extraordinários, quando a verdade é que Ele mora exatamente onde você menos procura. No ordinário, no simples, no silencioso cotidiano que você atravessa sem enxergar. Deixa eu te contar como aprendi a ouvir Deus nas coisas simples. Não foi numa igreja, não foi numa revelação mística, não foi através de nenhum êxtase espiritual. Foi na cozinha da minha casa velha, com as mãos enterradas na massa de um doce de leite, quando percebi que havia algo sagrado naquele gesto repetitivo, naquela atenção que o doce exigia, naquela paciência que era preciso ter para não deixar queimar, para mexer sempre no mesmo ritmo, para respeitar o tempo que a alquimia do açúcar pedia. Havia algo ali que transcendia a receita. Havia uma conversa silenciosa acontecendo entre minhas mãos e aquela massa, entre minha atenção e aquele momento presente, entre minha alma e algo maior que estava se revelando através daquele ato aparentemente banal. E foi ali, naquela cozinha simples, com o cheiro doce preenchendo o ar e minhas mãos se movendo num ritmo ancestral, que comecei a entender que Deus não fala apenas através das escrituras sagradas ou dos sermões eloquentes. Ele fala através da textura das coisas, através do peso do tempo, através da presença plena em qualquer ato que você realize com verdadeira atenção. Mas o mundo te ensinou a desprezar isso. Te ensinou que o sagrado está sempre em outro lugar, sempre num tempo futuro, sempre numa experiência excepcional que você ainda não teve. Te ensinou a buscar Deus nos retiros espirituais, nas palestras motivacionais, nos livros de autoajuda, quando Ele sempre esteve te esperando na xícara de café que você toma, apressado sem sentir o gosto, o caminho que você percorre todos os dias sem olhar para as árvores, na conversa banal com o vizinho, que poderia ser um encontro sagrado se você estivesse realmente presente. Eu passei décadas da minha vida esperando que Deus falasse comigo de forma grandiosa, esperando uma vocação clara, um chamado evidente, um sinal inequívoco de qual era meu propósito neste mundo. E enquanto eu esperava por essa revelação espetacular, Deus vinha me falando todos os dias através das coisas mais simples, através da criança que eu adotei e que me ensinou que amor não está no sangue, mas na escolha diária de permanecer, através das pedras antigas da cidade de Goiás, que me mostravam que beleza não precisa ser nova para ser verdadeira, através do Rio Vermelho que corria persistente, me ensinando que a vida flui mesmo quando você não entende para onde está indo. Mas eu não ouvia.
Não ouvia porque estava com os ouvidos treinados para escutar apenas o extraordinário. Estava esperando por vozes celestiais, por milagres evidentes, por intervenções divinas dramáticas, quando Deus sempre preferiu a sutileza, o sussurro, a linguagem silenciosa das coisas simples, que só quem para pode perceber. E essa é a primeira verdade que eu preciso te entregar hoje. Deus fala numa frequência que você só capta quando desacelera. Ele não compete com o barulho do mundo. Ele não grita mais alto que suas preocupações. Ele não briga por sua atenção. Ele simplesmente espera. Espera que você canse do ruído. Espera que você esgote a busca por experiências espetaculares. Espera que você finalmente volte para casa, para o simples, para o presente, para o agora onde ele sempre esteve te aguardando pacientemente. Pensa comigo. Quando foi a última vez que você realmente prestou atenção no ato de lavar a louça? Não lavou enquanto pensava em 1000 outras coisas. Não lavou apenas para cumprir a tarefa, mas realmente sentiu a água nas suas mãos. Viu a transformação do sujo em limpo. Percebeu a meditação que existe em qualquer ato executado com presença plena. Quando foi a última vez que você caminhou sem destino, apenas sentindo os pés tocarem o chão, percebendo a temperatura do ar, escutando os sons que compõem a sinfonia invisível do mundo? Essas são as fendas por onde Deus entra. Esses são os momentos em que Ele consegue falar, porque você finalmente criou o silêncio interno necessário para ouvir. E o que Ele diz? Ele não diz palavras. Ele não entrega mensagens prontas. Ele revela verdades através da experiência direta, através do sentir, através de uma compreensão que nasce não da mente, mas de algo mais profundo, mais antigo, mais verdadeiro. Quando você está realmente presente enquanto rega uma planta, você aprende sobre cuidado, sobre tempo, sobre a paciência necessária para nutrir algo que vai crescer no seu próprio ritmo, não no seu. Quando você está realmente presente enquanto observa um pôr do sol, você aprende sobre impermanência, sobre beleza que não pode ser capturada ou controlada, sobre a generosidade de Deus que oferece esse espetáculo todos os dias, gratuitamente, para quem tiver olhos para ver. Quando você está realmente presente enquanto prepara uma refeição, você aprende sobre transformação, sobre como elementos simples podem se combinar criando algo novo, sobre a alquimia que existe em nutrir a si mesmo e aos outros. Essas são lições divinas. Essas são as aulas que Deus ministra todos os dias na Universidade das Coisas Simples. Mas você está faltando às aulas. Está ocupado demais buscando conhecimento em livros complexos, em teorias elaboradas, em filosofias sofisticadas, quando a sabedoria mais profunda sempre esteve disponível gratuitamente, em cada momento ordinário que você atravessa, sem perceber. Deixa eu te contar sobre o silêncio. O verdadeiro silêncio, não a ausência de som, mas aquela qualidade de presença que pode existir, mesmo no meio do barulho. Eu descobri esse silêncio nas madrugadas da minha vida. Acordava quando todos dormiam, quando a cidade ainda não tinha acordado para suas rotinas barulhentas, quando só existia eu, a escuridão suave e algo mais, algo que eu ainda não sabia nomear. Nessas madrugadas eu preparava meus doces, acendia o fogo, colocava o tacho no fogão, começava o ritual lento de mexer, de esperar, de estar presente para aquele processo que não podia ser apressado. E naquele silêncio habitado apenas pelo crepitar do fogo e pelo som da colher de pau contra o tacho, algo acontecia. Uma conversa sem palavras se estabelecia. Uma comunhão silenciosa com algo maior se instalava. Era como se o véu entre o visível e o invisível ficasse mais fino, mais transparente, e eu pudesse vislumbrar verdades que o dia barulhento escondia. Foi nessas madrugadas silenciosas que meus poemas começaram a nascer. Não nasciam da vontade de escrever, não nasciam de um esforço criativo. Nasciam dessa escuta profunda, desse silêncio habitado onde Deus podia finalmente sussurrar e eu podia finalmente ouvir. Os versos vinham como presentes, como revelações,
como se alguém estivesse ditando e eu apenas transcrevendo. E esse alguém não estava fora de mim, estava naquela profundidade que o silêncio permitia acessar. Mas o mundo moderno matou o silêncio. Encheu cada momento com ruído, com distração, com estímulos constantes que impedem você de encontrar essa profundidade. Você acorda e já pega o celular. Você caminha com fones de ouvido. Você trabalha com a televisão ligada. Você dorme com a mente ainda acelerada, processando 1000 informações inúteis. Você passou a ter medo do silêncio porque no silêncio você encontra a si mesmo. E encontrar a si mesmo significa encontrar também a dor não processada, o vazio não preenchido, a solidão não abraçada. Então você preenche cada segundo com barulho. Barulho externo para não ouvir o barulho interno. Distração constante para não ter que encarar as perguntas que o silêncio sempre traz. Quem você é quando tira todas as máscaras? O que você realmente quer quando para de perseguir o que os outros esperam de você? O que Deus está tentando te dizer quando você finalmente cria o espaço para ouvir? Eu entendo o medo. Passei décadas fugindo do silêncio também. Enchia meus dias com tarefas, com obrigações, com a sensação reconfortante de estar sempre ocupada, sempre produtiva, sempre necessária. Mas havia um preço, eu não me encontrava nunca. Não encontrava minha voz verdadeira, não encontrava meu propósito real, não encontrava Deus porque não estava criando o espaço onde Ele pudesse falar. Foi só quando envelheci, quando o corpo começou a me forçar a desacelerar, quando as obrigações diminuíram e o silêncio se tornou inevitável, que descobri que tinha passado a vida inteira correndo de um tesouro. O silêncio não era vazio, era pleno. O silêncio não era ausência, era presença. O silêncio não era solidão. Era comunhão com algo infinitamente maior que meu pequeno eu. E foi no silêncio que Deus começou a me ensinar de verdade. Me ensinou através da quietude, através da não ação, através da simples permanência atenta no momento presente. Me ensinou que não preciso fazer nada extraordinário para viver uma vida significativa. Me ensinou que o sagrado está disponível em cada respiração consciente, em cada passo dado com atenção, em cada olhar verdadeiramente direcionado para o outro. Mas como você cria silêncio numa vida barulhenta? Não é sobre se isolar do mundo ou fugir para um mosteiro, embora possa ser sobre isso para alguns. Para a maioria de nós, criar silêncio é sobre criar pequenos espaços de quietude na rotina diária. É sobre acordar 10 minutos mais cedo e ficar sentado na sala ainda escura sem fazer nada, apenas respirando, apenas estando. É sobre caminhar até o trabalho sem fones de ouvido, permitindo que os sons naturais da cidade componham a trilha sonora do seu dia. É sobre preparar uma refeição sem música, sem podcast, sem nada além de você e o alimento e o ato sagrado de nutrir. É sobre aprender a estar consigo mesmo sem precisar preencher cada momento com estímulos externos. É sobre desenvolver a capacidade de simplesmente ser, sem precisar estar sempre fazendo, sempre consumindo, sempre se distraindo da realidade imediata do momento presente. E quando você começa a criar esses espaços de silêncio, algo milagroso acontece. Você começa a ouvir sua própria voz interior, que vinha sendo abafada há anos. Começa a ouvir os sussurros da intuição que você aprendeu a ignorar. Começa a ouvir Deus falando através daquela linguagem silenciosa das coisas simples que eu venho te contando. Tem uma palavra que o mundo te ensinou a desprezar: ordinário, comum, banal, cotidiano, repetitivo. Essas palavras se tornaram quase xingamentos numa cultura obcecada com o extraordinário, com o excepcional, com o espetacular. Mas deixa eu te contar um segredo que levei décadas para aprender. Toda a sabedoria que você precisa está escondida exatamente naquilo que você considera ordinário demais para merecer sua atenção. Deus é um mestre do disfarce. Ele esconde as maiores verdades nos menores detalhes.
Ele coloca os ensinamentos mais profundos nas experiências mais banais. Ele fala mais claramente através do que você considera insignificante demais para notar. E por quê? Porque só quem realmente quer aprender, só quem realmente está disposto a prestar atenção, só quem realmente desenvolveu a humildade de encontrar o sagrado no simples consegue receber essas lições. Eu aprendi mais sobre paciência mexendo doce de leite durante horas do que em qualquer livro sobre virtudes, porque o doce não aceita pressa. Você não pode acelerar o processo sem arruinar o resultado. Você precisa respeitar o tempo, precisa manter o ritmo, precisa confiar no processo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E isso, meu filho, minha filha, não é apenas sobre fazer doce, é sobre viver, é sobre entender que algumas coisas na vida simplesmente não podem ser apressadas, que existe um tempo divino que não obedece à sua ansiedade, que a pressa é inimiga da perfeição. Aprendi sobre transformação vendo o barro se tornar tijolo nas mãos dos artesãos da minha cidade. O barro começa mole, sem forma, aparentemente sem valor. Mas com as mãos certas, com o tempo certo, com o fogo certo, aquele barro se transforma em algo sólido, útil, belo. E não é essa a história de cada um de nós? Não começamos todos moles, informes, sendo moldados pelas experiências da vida. Não é o fogo das dificuldades que nos solidifica, que nos dá forma, que revela o que podemos nos tornar? Aprendi sobre generosidade observando as árvores antigas que sombreiam as ruas da cidade de Goiás. Elas estão ali há décadas, alguns casos há séculos, oferecendo sombra para quem passa sem pedir nada em troca. Elas dão frutos que não vão comer. Elas purificam o ar que não vão respirar sozinhas. Elas embelezam o mundo simplesmente por existirem. E fazem tudo isso em silêncio, sem alarde, sem esperar reconhecimento. Essa é a generosidade verdadeira que Deus pratica e nos ensina a praticar. Dar simplesmente porque é da sua natureza dar, não porque espera receber algo de volta. Aprendi sobre resiliência vendo o Rio Vermelho correr incansavelmente. Ele encontra pedras e contorna. Ele enfrenta secas e permanece. Ele é poluído e ainda assim continua fluindo, limpando a si mesmo com o tempo, persistindo além de todas as agressões. Ele não desiste, não reclama, não para. Ele simplesmente flui, porque fluir é sua natureza. E não é isso que somos chamados a fazer também? Não importa os obstáculos, não importa as feridas, não importa quantas vezes somos poluídos pelas toxinas da vida. Continuar fluindo, continuar persistindo, continuar sendo o que somos mesmo quando tudo conspira contra. Essas lições estão disponíveis para qualquer um. Não precisa ser poeta para aprendê-las. Não precisa ser especial. Não precisa ter um dom particular. Você só precisa estar disposto a prestar atenção. Precisa desenvolver olhos que veem além da superfície, ouvidos que escutam além das palavras, um coração que percebe os ensinamentos ocultos no ordinário. E deixa eu te dizer, esse tipo de atenção é uma escolha. Não é um talento com o qual você nasce, é uma habilidade que você desenvolve. É uma prática diária de olhar para o mundo, não como um cenário de fundo da sua vida importante, mas como um professor constante, oferecendo aulas a cada momento. É sobre perguntar não o que preciso fazer agora, mas o que isso está tentando me ensinar. Quando você lava a louça, está apenas cumprindo uma tarefa doméstica ou está praticando o ato de limpar, de renovar, de transformar sujo em limpo? Quando você varre a casa, está apenas removendo sujeira ou está praticando o ato de cuidar do seu espaço, de criar ordem onde havia caos? Quando você rega as plantas, está apenas mantendo-as vivas ou está praticando o ato de nutrir, de sustentar, de permitir que algo além de você floresça? Vê como muda tudo quando você olha com esses olhos. O ordinário se torna extraordinário. O banal se revela sagrado. O cotidiano se transforma em ritual. Você não precisa mudar o que faz. Você precisa mudar como presta atenção ao que já faz. E nessa mudança de atenção,
Deus consegue finalmente te alcançar, consegue te ensinar, consegue te transformar através das menores coisas. Eu passei 70 anos fazendo as mesmas tarefas domésticas repetitivas. Poderia ter vivido esses anos em piloto automático, cumprindo obrigações sem pensar, desperdiçando décadas em rotinas mecânicas. Mas em algum momento eu acordei. Acordei para a sacralidade oculta no ordinário. E esses mesmos gestos repetitivos se tornaram minha prática espiritual, meu caminho de conexão com o divino, minha escola de sabedoria. Deus tem senso de humor, sabia? Ele escolhe os mestres mais improváveis para te ensinar as lições mais importantes. Ele não te manda sempre para os sábios reconhecidos, para os gurus famosos, para as autoridades respeitadas. Às vezes ele te ensina através de uma criança que diz uma verdade que nenhum adulto teria coragem de falar. Às vezes através de um mendigo que te mostra o que realmente importa. Às vezes através de um animal que pratica a presença de um jeito que você esqueceu como fazer. Eu aprendi algumas das minhas maiores lições não através de professores, mas através de pessoas que o mundo considerava simples, ignorantes, sem importância. Aprendi com a lavadeira que cantava enquanto trabalhava, transformando o trabalho árduo em alegria através da música. Aprendi com o velho que varria a rua e conhecia cada pedra, cada buraco, cada peculiaridade daquele caminho como quem conhece um velho amigo. Aprendi com a vendedora do mercado que tratava cada cliente não como uma transação, mas como um encontro humano genuíno. Essas pessoas não tinham diplomas, não tinham títulos, não tinham reconhecimento social, mas tinham algo que muitos eruditos perderam. Tinham simplicidade de coração, tinham presença genuína, tinham uma sabedoria prática, que vem não dos livros, mas de viver prestando atenção à vida. E Deus me ensinou através delas, justamente porque eu precisava aprender humildade. Precisava aprender que sabedoria não está apenas nos lugares onde aprendemos a procurar. Precisava aprender que cada pessoa que cruza seu caminho pode ser um mestre, se você estiver disposto a aprender. Que cada encontro pode ser sagrado, se você estiver realmente presente. Mas a nossa arrogância nos impede de receber essas lições. Nós categorizamos as pessoas. Essa pessoa é importante, essa não é. Essa tem algo a me ensinar, essa não tem. E assim perdemos aulas diárias, perdemos mestres disfarçados de gente comum, perdemos a chance de Deus falar conosco através das pessoas mais improváveis. Eu me lembro de uma conversa que tive com uma criança. Devia ter uns 5 ou 6 anos. Ela me perguntou por que eu estava sempre ocupada, sempre correndo de um lado para outro. E quando eu tentei explicar que tinha muitas coisas importantes para fazer, ela me olhou com aqueles olhos transparentes que só as crianças têm e disse: "Mas você não está fazendo nada agora. Está só conversando comigo." E aquilo me acertou como um soco. Ela tinha razão. Eu não estava presente nem mesmo naquela conversa, porque minha mente já estava na próxima tarefa, na próxima obrigação, no próximo lugar onde eu precisava estar. Aquela criança foi minha mestra naquele dia. Ela me ensinou sobre presença através da sua própria presença total naquele momento. Ela estava ali comigo completamente, não fragmentada entre 1000 preocupações como eu estava. E essa é a sabedoria natural das crianças que nós adultos perdemos. A capacidade de estar totalmente onde estamos, de dar atenção total ao momento presente. Deus fala através das crianças justamente porque elas ainda não desenvolveram as camadas de complicação que nós adultos usamos para nos distanciar da verdade simples. Elas dizem o que veem, sentem o que sentem, estão onde estão. Não há pretensão, não há performance, não há esse jogo complexo de aparências que aprendemos a jogar quando crescemos. E os animais? Os animais são mestres naturais de presença. Um cachorro não se preocupa com o amanhã. Um gato não carrega ressentimentos do passado. Um pássaro não questiona seu propósito. Ele simplesmente canta porque cantar é sua natureza.
Eles vivem plenamente ancorados no presente, naquilo que é, não naquilo que foi ou no que poderia ser. Eu tive um gato por muitos anos. Ele passava horas sentado na janela apenas observando, não fazendo nada, apenas sendo. E eu costumava pensar que ele estava entediado, que aquilo era uma vida desperdiçada. Mas com o tempo entendi que ele estava praticando algo que eu tinha esquecido. A arte de simplesmente ser, sem precisar estar sempre fazendo, sempre produzindo, sempre justificando sua existência através de realizações. Aquele gato era um mestre zen sem saber. Ele me ensinava todos os dias sobre contemplação, sobre a beleza de existir sem propósito, além de existir, sobre a plenitude que vem não de conquistar ou realizar, mas de estar plenamente presente onde você está. E as plantas? As plantas são mestras de paciência e confiança. Elas não se preocupam se vão crescer, elas simplesmente crescem. Elas não duvidam do processo, elas confiam. Uma semente não questiona se vai germinar. Ela germina quando as condições são adequadas. Uma árvore não se apressa para dar frutos. Ela espera a maturidade necessária. E nós? Nós vivemos em ansiedade constante, duvidando do processo, querendo apressar o crescimento, desconfiando do tempo divino. Deus me ensinou através das plantas que eu não preciso controlar meu crescimento. Eu preciso confiar nele, que existe um tempo para cada coisa, uma estação para cada fase, e que forçar o processo só danifica o resultado. Aprendi que meu papel é criar as condições adequadas, solo fértil, água suficiente, luz apropriada, e então confiar que o crescimento acontecerá naturalmente no tempo certo. E os velhos? Os velhos carregam uma sabedoria que nossa cultura jovialista despreza. Eles viveram suficiente para saber o que realmente importa e o que é apenas barulho. Eles experimentaram perdas suficientes para não se apegar ao ilusório. Eles viram promessas e testemunharam realidades. Eles sabem que muito do que perseguimos é vazio e que muito do que ignoramos é precioso. Mas nós não escutamos os velhos. Nós os colocamos de lado, os consideramos ultrapassados, irrelevantes para nosso mundo moderno e veloz. E assim, perdemos bibliotecas inteiras de sabedoria prática. Perdemos perspectivas amadurecidas pelo tempo. Perdemos a chance de aprender com quem já percorreu o caminho que ainda estamos trilhando. Eu me tornei velha e só então entendi o presente que é a velhice. Não o declínio físico, não as limitações que vêm com a idade, mas a clareza que só o tempo traz. A capacidade de ver além das ilusões que entretêm os jovens. A liberdade de não precisar mais impressionar ninguém. A sabedoria de saber que muito pouco realmente importa. E que esse pouco importa imensamente. E Deus fala através dessa clareza. Através dessa simplicidade destilada, que resta quando você remove todas as complicações desnecessárias da vida. Através dessa verdade nua que você finalmente tem coragem de encarar, quando percebe que o tempo é curto demais para desperdiçar com mentiras confortáveis. Você sabe o que é poesia de verdade? Não é rimar palavras bonitas. Não é construir metáforas elaboradas. Não é impressionar com vocabulário sofisticado. Poesia de verdade é a capacidade de ver o extraordinário oculto no ordinário. É perceber a metáfora viva que cada momento contém. É reconhecer que toda a existência é um grande poema sendo escrito, e você é simultaneamente autor e verso. Eu descobri a poesia não quando comecei a escrever, mas quando comecei a ver. Ver de verdade. Ver além da superfície das coisas. Ver as camadas de significado que cada objeto comum carrega. Ver a história que cada rua conta. Ver a vida pulsando em cada detalhe que a pressa nos ensina a ignorar. Uma xícara rachada não é apenas uma xícara imperfeita. É uma metáfora de como a beleza não precisa de perfeição. É uma lição sobre como as feridas podem se tornar parte da nossa identidade, sem nos definir completamente. É um ensinamento sobre valor que transcende utilidade. Aquela xícara rachada me serviu café por décadas. Eu poderia tê-la jogado fora e comprado uma nova, perfeita, inteira.
mas ela me ensinava todos os dias que quebrado não é o mesmo que inútil, que rachado não significa sem valor. E Deus fala, através dessas metáforas vivas. Ele coloca poesia em cada canto, esperando que alguém pare tempo suficiente para ler. O problema é que nós perdemos a capacidade de ler a linguagem poética da realidade. Fomos treinados para interpretar tudo literalmente, funcionalmente, praticamente. Uma cadeira é apenas para sentar. Uma janela é apenas para deixar luz entrar. Uma rua é apenas para passar de um lugar a outro. Mas quando você desenvolve olhos poéticos, tudo se transforma. Aquela cadeira velha não é apenas móvel. É a testemunha silenciosa de 1000 conversas importantes, de momentos de descanso, depois de dias difíceis, de leituras que mudaram perspectivas. Aquela janela não é apenas abertura na parede, é o portal entre mundos, a fronteira entre dentro e fora, público e privado, conhecido e desconhecido. Aquela rua não é apenas caminho, é uma narrativa pavimentada, uma história escrita por todos que a percorreram, deixando suas memórias invisíveis no ar. Viver poeticamente não significa escrever poemas. Significa perceber que você está vivendo dentro de um. Significa reconhecer que cada dia é uma estrofe, cada encontro é um verso, cada experiência é uma palavra cuidadosamente escolhida por um autor maior compondo algo que você só entenderá completamente quando olhar para trás e ver a obra completa. Eu escrevi sobre as coisas simples, porque as coisas simples continham universos inteiros. Escrevi sobre Aninha e suas pedras, porque naquelas pedras antigas estava escrita a história de gerações, a persistência através do tempo, a dignidade do que permanece quando tudo ao redor muda. Escrevi sobre os becos e as vielas porque naqueles caminhos estreitos havia intimidade, havia segredos, havia uma escala humana que as grandes avenidas perderam. Escrevi sobre o doce, porque no doce havia alquimia, transformação, a magia de elementos simples se tornando algo que nutre não apenas o corpo, mas a alma. Escrevi sobre as mulheres anônimas porque nelas via heróis esquecidos, força silenciosa, resistência que nenhum monumento celebra, mas que sustenta o mundo. E cada poema não era apenas meu. Era Deus falando através de mim sobre Ele mesmo. Era Deus apontando para sua própria presença nas coisas que aprendemos a ignorar. Era Deus dizendo: estou aqui, sempre estive em tudo, especialmente no que vocês consideram pequeno demais para notar. A poesia é a linguagem natural do divino, porque poesia trabalha com sugestão, não com declaração. Trabalha com ambiguidade, não com certeza. Trabalha com múltiplas camadas de significado, não com interpretações únicas e fechadas. E Deus é assim. Ele sugere, não impõe. Ele insinua, não grita. Ele oferece camadas infinitas de compreensão que vão se revelando conforme você amadurece, conforme você se aprofunda, conforme você está pronto para receber. Por isso os textos sagrados são poéticos. Por isso as parábolas trabalham com metáforas. Por isso os grandes místicos de todas as tradições sempre recorreram à linguagem poética quando tentavam expressar o inexprimível. Porque o divino não cabe em definições precisas, em conceitos fechados, em dogmas rígidos. O divino precisa de uma linguagem que respire, que flua, que permita múltiplas interpretações sem perder sua verdade essencial. E quando você começa a viver poeticamente, quando desenvolve essa sensibilidade para as metáforas vivas do cotidiano, você passa a receber ensinamentos constantemente. O mundo inteiro se torna seu professor. Cada momento traz uma lição. Cada objeto comum revela um símbolo. Cada experiência banal esconde um significado profundo, esperando ser descoberto. Um pão sendo assado te ensina sobre transformação através do fogo, sobre como o calor que parece punição é na verdade o processo necessário para você se tornar o que nasceu para ser. Uma roupa no varal te ensina sobre limpeza, renovação, sobre como às vezes você precisa ser lavado, esvaziado de tudo, pendurado ao vento até secar, para então estar pronto para ser usado novamente. Um espelho embaçado te
te ensina que às vezes você não consegue ver claramente não porque há algo errado com você, mas porque há uma névoa temporária que precisa ser limpa com paciência. Vive prestando atenção a essas metáforas. Elas são presentes divinos, são aulas gratuitas, são convites constantes para aprofundar sua compreensão da existência. E quanto mais você presta atenção, mais você vê. Quanto mais você vê, mais você entende. Quanto mais você entende, mais você se transforma. E essa transformação não acontece através de esforço heróico. Acontece através de percepção humilde, através de olhos que aprenderam a ver o extraordinário disfarçado de ordinário. Tem algo que só o tempo ensina e que nenhuma pressa pode antecipar. Você não pode apressar a fermentação do pão, você não pode acelerar o amadurecimento da fruta, você não pode pular as estações necessárias para uma colheita abundante. E com a alma é igual. Existe um tempo divino operando que não respeita sua ansiedade, que não se curva à sua impaciência, que simplesmente é o que é. Eu levei quase 60 anos para amadurecer como poeta. 60 anos. A maioria das pessoas teria desistido. A maioria teria concluído que se não aconteceu cedo, não vai acontecer nunca. Mas Deus estava me ensinando algo através dessa espera longa e às vezes dolorosa. Estava me ensinando que eu precisava viver suficiente para ter algo verdadeiro a dizer. Estava me ensinando que a poesia que eu escreveria aos 20 anos seria superficial comparada à poesia amadurecida por décadas de vida vivida com atenção. O tempo é um professor paciente e implacável. Ele não aceita alunos apressados. Ele não oferece atalhos. Ele não permite que você pule lições. Você pode tentar resistir, pode tentar acelerar, pode tentar burlar o processo, mas o tempo simplesmente espera. Espera até você cansar da pressa. Espera até você aceitar que algumas coisas simplesmente não podem ser apressadas. Espera até você amadurecer o suficiente para receber o que Ele tem para te dar. E Deus fala através desse tempo. Através da repetição de dias que parecem iguais, mas nunca são. Através das estações que vão e voltam ensinando sobre ciclos, sobre impermanência, sobre renovação constante. Através dos anos que vão acumulando não apenas idade, mas experiência, não apenas rugas, mas caráter, não apenas memórias, mas sabedoria. Mas nós queremos tudo agora. Queremos iluminação instantânea, transformação rápida, resultados imediatos. Queremos a sabedoria sem o tempo necessário para amadurecê-la. Queremos os frutos sem respeitar as estações. Queremos a colheita sem a paciência da espera. E então ficamos frustrados quando as coisas não acontecem no nosso tempo, quando o crescimento é mais lento do que nossa ansiedade gostaria, quando Deus não se apressa para nos atender. Deixa eu te contar um segredo que o tempo me ensinou. A pressa é inimiga da profundidade. Você pode ter experiências rápidas, mas experiências profundas exigem tempo. Você pode ter insights momentâneos, mas sabedoria verdadeira só vem com anos de contemplação. Você pode ter sucessos imediatos, mas legado duradouro só se constrói através de décadas de trabalho consistente. Eu fiz doces durante décadas antes de escrever um único poema publicado. Décadas. E eu poderia ver aquilo como tempo perdido, como atraso na minha verdadeira vocação. Mas hoje eu sei que não foi tempo perdido, foi tempo de preparação. Foi tempo de aprender paciência através da repetição. Foi tempo de desenvolver atenção através da presença exigida pelo trabalho manual. Foi tempo de acumular observações, experiências, compreensões que depois se tornariam a matéria-prima da minha poesia. O tempo estava me ensinando que não existe atalho para a profundidade, que você não pode pular etapas sem pagar o preço depois, que amadurecer é um processo que tem seu próprio ritmo, e você pode resistir ou cooperar, mas não pode acelerar. E aqui está a coisa mais bonita que o tempo me ensinou. O processo é o destino. Não existe separação entre o caminho e a chegada. Você não está se preparando para viver, você está vivendo agora.
Você não está esperando para ser quem você nasceu para ser. Você está sendo agora, neste momento imperfeito, neste estágio incompleto do processo. Deus não está esperando você amadurecer completamente para começar a te usar. Ele te usa em cada estágio, em cada fase, em cada momento do processo. A semente tem valor mesmo antes de ser árvore. O botão tem beleza mesmo antes de ser flor. Você tem propósito mesmo antes de realizar seu potencial completo. Então pare de viver no futuro. Pare de adiar sua vida até você estar pronto, até você estar preparado, até você ser suficientemente bom. Você nunca vai estar completamente pronto porque maturação é um processo contínuo que só termina quando você morre. Então comece de onde você está, com o que você tem, sendo quem você é agora, confiando que Deus está te usando mesmo na sua incompletude, mesmo na sua imperfeição, mesmo no meio do processo. O tempo vai fazer o resto. O tempo vai amadurecer o que precisa amadurecer. O tempo vai refinar o que precisa ser refinado. O tempo vai transformar você através de 1000 pequenas experiências que vão acumulando, construindo, moldando quem você está se tornando. E você não precisa controlar esse processo. Você precisa confiar nele. Cada dia que você vive com atenção é uma aula. Cada experiência que você atravessa conscientemente é uma transformação. Cada momento que você está realmente presente é um passo no caminho da maturação. Você não precisa fazer nada extraordinário. Você só precisa viver ordinariamente, mas com atenção extraordinária. E o tempo, aquele professor paciente, vai lentamente te transformar naquilo que você sempre foi em potencial. Existe uma prática espiritual que transforma instantaneamente sua percepção, que abre seus olhos para onde Deus sempre esteve falando. A gratidão. Não a gratidão performática das redes sociais. Não a gratidão forçada que nega o sofrimento, mas a gratidão genuína que reconhece o presente, mesmo no meio da dificuldade. Quando você para agradecer genuinamente por algo simples, pela água que sai da torneira, pelo pão que você tem para comer, pelo teto que te protege da chuva, algo acontece. Sua atenção muda. Você passa de um estado de carência para um estado de abundância. Você para de focar no que falta e começa a ver o que está presente. E nessa mudança de foco, Deus consegue finalmente te alcançar. Porque Deus fala na frequência da abundância, não da escassez. Ele sussurra onde há gratidão, não onde há reclamação. Ele se revela para quem tem olhos para ver o que já tem, não para quem está sempre focado no que falta. Eu aprendi isso tarde demais, mas ainda há tempo. Passei décadas da minha vida focada no que não tinha. O reconhecimento que não vinha, o amor que não ficou, as oportunidades que passaram. E nesse foco na ausência, eu era cega para a presença. Cega para as bênçãos pequenas, mas reais que me cercavam todos os dias. Cega para a abundância disfarçada de simplicidade. Foi só quando comecei a praticar gratidão deliberadamente, quando forcei minha atenção para o que estava presente, em vez do que estava ausente, que minha vida inteira mudou. Não porque as circunstâncias mudaram, elas continuaram sendo as mesmas por um tempo, mas minha percepção mudou. E quando sua percepção muda, tudo muda. Comecei a agradecer pela água fria que lavava meu rosto na manhã, pela luz do sol que entrava pela janela, pelo cheiro do café sendo preparado, pelo barulho dos pássaros que eu tinha ignorado por anos, pelo privilégio de ter um dia a mais de vida quando tantos não acordaram, por pequenas coisas, coisas tão pequenas que eu tinha aprendido a considerá-las óbvias, garantidas, sem importância. E nessa prática simples de gratidão deliberada, descobri algo revolucionário. Eu já tinha tudo o que precisava para ser feliz. Não faltava nada essencial. O que faltava era percepção, era reconhecimento, era a capacidade de ver o milagre oculto no ordinário. Porque pensa comigo, não é milagroso que você possa abrir a torneira e água limpa saia? Gerações inteiras de humanos antes de nós tiveram que buscar água em rios, carregar baldes pesados, ferver para purificar. E você gira uma torneira e água potável aparece.
Isso é um milagre. Mas você parou de percebê-lo porque ficou comum. Não é milagroso que você possa acender uma luz e transformar a noite em dia? Nossos ancestrais viviam escravos do ciclo solar, suas atividades limitadas pelas horas de luz natural. E você aperta um interruptor e tem luz instantânea. Isso é magia, mas você esqueceu de se maravilhar porque ficou banal. Não é milagroso que seu corpo cure feridas sozinho, que seu coração bata sem você precisar lembrá-lo, que seus pulmões respirem automaticamente enquanto você dorme. Você está carregando um milagre ambulante chamado corpo, mas só presta atenção nele quando dói, quando falha, quando deixa de funcionar perfeitamente. A gratidão te acorda para esses milagres. Te faz ver o extraordinário que está operando constantemente, mantendo você vivo, consciente, capaz de experienciar este momento. E quando você vê isso, quando realmente reconhece a abundância de milagres pequenos que compõem sua vida, como você pode se sentir pobre? Como você pode sentir que falta algo essencial? E é nesse estado de reconhecimento grato que Deus fala mais claramente. Porque a gratidão abre o coração. A gratidão silencia a mente queixosa. A gratidão cria o espaço interno onde a voz divina pode finalmente ser ouvida. Você não consegue ouvir Deus enquanto está reclamando, enquanto está focado na ausência, enquanto está convencido de que a vida te deve algo que ela não entregou. Mas quando você agradece, mesmo pelas coisas pequenas, especialmente pelas coisas pequenas, você entra numa frequência diferente. Você passa a perceber as bênçãos que sempre estiveram ali, mas eram invisíveis para olhos ingratos. Você começa a ver a mão de Deus em tudo, sustentando, provendo, cuidando, através de 1000 pequenas maneiras que você estava ignorando. Eu comecei a escrever isso nas minhas orações matinais. Antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar qualquer queixa, eu listava a gratidão. Agradeço por ter acordado. Agradeço por ter saúde suficiente para levantar da cama. Agradeço pelo chão firme sob meus pés. Agradeço pelas mãos que ainda funcionam. Agradeço pelos olhos que ainda enxergam. Agradeço pelo privilégio de viver mais um dia. E algo milagroso acontecia a cada manhã. Depois de listar gratidão, eu percebia que não tinha tanto o que reclamar afinal. As coisas que me pareciam problemas sérios minutos antes, subitamente pareciam pequenas comparadas à abundância de bênçãos que eu tinha acabado de reconhecer. A perspectiva mudava. A proporção se ajustava. Eu via claramente que estava vivendo em abundância, não em escassez. E Deus falava através dessa percepção ajustada. Falava dizendo: vê, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive aqui, provendo, cuidando, sustentando. Você que estava cego para minha presença, porque estava focado apenas no que faltava. A gratidão não é negar que coisas difíceis acontecem. Não é fingir que não há dor, não há perda, não há sofrimento real. A gratidão é escolher ver também o que está presente, não apenas o que está ausente. É equilibrar a perspectiva. É reconhecer que mesmo no meio da dificuldade há bênçãos. Mesmo no vale escuro há pequenas luzes. Mesmo na noite mais longa há estrelas se você levantar os olhos. Então pratica a gratidão deliberadamente. Não espera sentir gratidão espontaneamente. Isso raramente acontece. Escolhe praticar gratidão como exercício espiritual, como disciplina diária. A cada manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, lista 3 coisas simples pelas quais você é grato. E não coisas grandes, importantes, espetaculares. Coisas pequenas, ordinárias, banais. A água quente do banho. O café com açúcar. O sapato que protege seus pés. Porque é no reconhecimento grato das coisas pequenas que você treina seus olhos para ver Deus onde Ele sempre esteve. Em tudo, o tempo todo. Sustentando sua vida através de 1000 milagres pequenos que você parou de perceber porque ficaram comuns. Preciso te contar sobre solidão, porque solidão é onde Deus fala mais alto para quem tem coragem de não fugir dela. Não estou falando de isolamento forçado ou abandono doloroso.
Estou falando de solidão escolhida, habitada, transformada em solo fértil para o encontro consigo mesmo e com o divino. O mundo te ensinou a ter medo da solidão. Te ensinou a preenchê-la imediatamente com distração, com barulho, com companhia de qualquer qualidade, só para não ter que ficar sozinho com seus próprios pensamentos. E assim, você passa a vida inteira fugindo do encontro mais importante que você poderia ter. O encontro consigo mesmo na presença de Deus. Porque é na solidão que as máscaras caem. É na solidão que você não precisa performar para ninguém. Não precisa ser quem os outros esperam. Não precisa manter as aparências. É na solidão que você pode finalmente ser honesto sobre quem você realmente é. Sobre o que você realmente sente, sobre as perguntas que você realmente carrega. Eu descobri isso nas madrugadas. Acordava quando todos dormiam não porque quisesse, mas porque o sono não vinha. E naquelas horas silenciosas, sozinha na casa escura, sem ninguém para impressionar, sem ninguém para agradar, sem ninguém observando, eu finalmente podia tirar todas as máscaras e ser simplesmente eu. A eu real, não a eu performática. E era assustador no começo, porque quando você tira todas as máscaras, quando remove todas as proteções, você fica vulnerável. Você vê suas próprias feridas, suas próprias falhas, seus próprios medos que vinha escondendo até de si mesmo. Você encontra a solidão dentro da solidão, aquele vazio que nenhuma companhia externa consegue preencher, porque é um vazio interno, existencial, essa nostalgia de algo que você nem sabe nomear. Mas se você tem coragem de não fugir, se você consegue permanecer naquela solidão sem tentar preenchê-la imediatamente, algo extraordinário acontece. Aquele vazio começa a se revelar não como ausência, mas como espaço. Espaço para Deus entrar. Espaço para sua própria voz verdadeira emergir. Espaço para insights que o barulho constante abafava. A solidão habitada se torna fértil. Dela nascem poemas, nascem compreensões, nascem versões mais autênticas de você mesmo. Porque você só descobre quem você realmente é quando para de definir sua identidade através dos outros, através de seus papéis sociais, através das expectativas externas, na solidão. Você não é filho, mãe, profissional, esposo, amigo. Você é apenas você, despido de todos os papéis, confrontando sua existência nua. E isso pode ser aterrorizante ou libertador, dependendo de quanto medo você tem de encontrar seu próprio eu essencial. Deus fala claramente nessa solidão, porque não há interferência, não há ruído de opiniões alheias, não há distorção de expectativas sociais, não há confusão de vozes múltiplas. Há apenas você e ele, ou você e o silêncio que carrega ele, dependendo de como você prefere nomear essa presença que preenche a solidão quando você para de fugir dela. E o que ele diz nessa solidão? Ele diz verdades que você não está pronto para ouvir em público. Ele revela partes de você que ainda estão em formação, ainda muito frágeis para exposição. Ele planta sementes que precisam germinar no escuro antes de poderem brotar à luz. Ele faz cirurgias na alma que exigem privacidade, que não podem ser performadas na presença de plateia. Por isso, os grandes místicos sempre buscaram solidão. Não porque odiavam pessoas, mas porque sabiam que existem encontros que só podem acontecer quando você está sozinho. Existem vozes que só podem ser ouvidas em silêncio. Existem transformações que exigem o útero escuro da solidão para gestar. Mas solidão não é o mesmo que isolamento permanente. Solidão saudável é um ritmo, não um estado fixo. É saber quando entrar e quando sair. É ter a coragem de ficar sozinho quando precisa se encontrar, mas também a sabedoria de buscar comunidade quando precisa se relacionar. É equilibrar a necessidade de mergulhar para dentro com a necessidade de expressar para fora. Eu alternava entre essas fases. Tinha períodos de solidão profunda onde me recolhia, onde mergulhava fundo em mim mesma, onde deixava Deus me trabalhar por dentro sem interferência externa.
E então tinha períodos de conexão, de compartilhar o que tinha recebido na solidão, de trazer para a luz o que tinha germinado no escuro. E percebi que um alimentava o outro. A solidão me dava profundidade que tornava minha conexão com outros mais autêntica. E a conexão me dava experiências que eu processava na solidão, transformando vivência em sabedoria. Era um ritmo respiratório. Inspirar na solidão. Expirar na comunidade. Mas nossa cultura quebrou esse ritmo. Nos forçou a estar sempre em modo de expiração. Sempre conectados, sempre disponíveis, sempre em relação. E assim ficamos superficiais, porque não há profundidade sem mergulho solitário. Ficamos exaustos porque não há renovação sem recolhimento. Ficamos desorientados porque não há clareza sobre quem somos sem tempo, a sós para processar, refletir, digerir a experiência. Então te convido. Cria espaços deliberados de solidão na sua vida. Não porque você odeia pessoas, mas porque você precisa se encontrar. Não porque quer fugir do mundo, mas porque quer ter algo verdadeiro para trazer ao mundo quando retornar. Não porque busca isolamento, mas porque busca profundidade. E nessa solidão, não tenta preenchê-la imediatamente com livros, com música, com qualquer forma de distração. Deixa ela ser o que é. Vazia, silenciosa, às vezes desconfortável. Porque é justamente nesse desconforto que a transformação acontece. É no vazio que há espaço para algo novo nascer. É no silêncio que Deus consegue finalmente ser ouvido, sem competir com 1000 outras vozes. E quando você emerge dessa solidão, você volta diferente. Não porque algo extraordinário aconteceu, mas porque algo ordinário foi finalmente percebido. Você se reencontrou, ouviu sua própria voz abaixo do ruído. Sentiu a presença divina que sempre esteve ali, mas era abafada pela correria constante. A solidão habitada não é punição, é presente. Não é abandono, é encontro. Não é vazio a ser temido, mas espaço a ser habitado com coragem, com curiosidade, com a confiança de que ali, naquele silêncio aparentemente vazio, Deus está te esperando para conversas que só podem acontecer quando vocês dois estão sozinhos. A natureza sabe algo que nós esquecemos, que existe tempo para tudo. Tempo para crescer e tempo para podar. Tempo para florescer e tempo para recolher. Tempo para produzir e tempo para descansar. A natureza respeita suas próprias estações e não tenta forçar fruto no inverno, nem exigir descanso na primavera. Mas nós, humanos modernos, queremos primavera perpétua, crescimento constante, produtividade sem pausa. E assim nos exaurimos. Nos quebramos tentando produzir quando nossa alma está em inverno pedindo descanso. Nos frustramos quando não florescemos mesmo forçando, sem entender que talvez não seja nossa estação de florescimento agora. Deus fala através das estações da sua alma. Ele fala através dos ciclos naturais que você atravessa, através das fases que se alternam, através dos ritmos orgânicos que seu ser conhece, mesmo quando sua mente tenta ignorar. Existe uma estação para plantar. É quando você está cheio de energia, de ideias novas, de vontade de começar projetos. É primavera na alma. E nessa estação, Deus te convida a plantar sementes, a iniciar coisas, a dizer sim para novas possibilidades. Não é tempo de colher ainda. É tempo de confiar que o que você planta vai germinar no tempo certo. Existe uma estação para crescer. É quando aquilo que você plantou está se desenvolvendo, mas ainda não está maduro. É verão na alma. E nessa estação, Deus te ensina paciência, te ensina a regar consistentemente, te ensina a proteger o que está crescendo sem tentar apressar o processo. É tempo de trabalho constante, de cuidado diário, de fé de que o invisível está acontecendo debaixo da terra, mesmo quando você ainda não vê resultados. Existe uma estação para colher, é quando finalmente os frutos estão maduros, quando o trabalho rende resultados, quando você pode celebrar o que foi cultivado com paciência.
É outono na alma. E nessa estação, Deus te ensina a gratidão, te ensina a reconhecer que a colheita é sempre presente, nunca apenas conquista. Te ensina a compartilhar a abundância, a não acumular egoisticamente, a entender que fruto que não é colhido apodrece e desperdiça a bênção. E existe uma estação para descansar. É quando a árvore perde as folhas, quando tudo parece morto, mas na verdade está se renovando internamente. É inverno na alma. E nessa estação, Deus te convida a parar, a recolher, a permitir que a terra descanse. Te ensina que descanso não é preguiça, é preparação. Que vazio não é falha, é espaço para o novo. Que morte aparente é gestação invisível. Mas nós resistimos ao inverno da alma. Quando chegamos nessa fase onde não estamos produzindo, onde não estamos crescendo visivelmente, onde parece que nada está acontecendo, entramos em pânico. Achamos que algo está errado conosco. Tentamos forçar primavera, tentamos retomar a produtividade, tentamos qualquer coisa para não aceitar que estamos em inverno e que inverno tem seu próprio propósito. Eu atravessei muitos invernos da alma, períodos onde minha criatividade secava completamente, onde eu não conseguia escrever uma linha, onde parecia que a fonte tinha secado permanentemente. E no começo eu lutava contra isso, me julgava, me forçava, tentava produzir mesmo quando não havia nada para dar. Mas com o tempo aprendi a respeitar os invernos, aprendi que eles eram necessários, que algo importante estava acontecendo naquela aparente paralisia. A terra estava descansando, a criatividade estava se renovando nas profundezas, experiências estavam sendo digeridas e transformadas em compreensão que alimentaria a próxima estação de criação. E quando finalmente parei de resistir aos invernos, quando aceitei que eles eram parte do ciclo natural, algo mudou. Os invernos deixaram de ser aterrorizantes e se tornaram necessários. Eu os reconhecia, os honrava. Confiava que após cada inverno viria inevitavelmente uma nova primavera, não porque eu merecia, mas porque é assim que funciona. É o ritmo natural. É a promessa embutida no próprio ciclo. Deus me ensinava, através desse respeito, as estações que eu não preciso ser produtiva o tempo todo. Que descanso é sagrado, não pecado. Que existem fases para recolher, para processar, para deixar morrer o que precisa morrer para que o novo possa nascer. E que tentar pular essas fases só retarda o processo, porque você não pode colher sem ter plantado. Não pode ter primavera sem ter passado pelo inverno. Então pergunto, em qual estação está sua alma agora? Você está em primavera, cheio de energia para começar coisas novas? Então plante, inicie, diga sim. Você está em verão, no meio do processo de crescimento? Então seja paciente. Continue o trabalho. Confie. Você está em outono, colhendo frutos de trabalhos anteriores? Então celebre, agradeça, compartilhe. Você está em inverno sentindo tudo seco, morto, paralisado? Então descanse. Recolha. Confie que está havendo renovação invisível. E não tenta pular estações. Não tenta forçar primavera no inverno, nem exigir colheita na primavera. Respeita o tempo da sua alma. Honra o ciclo natural. Confia que Deus sabe qual estação você precisa atravessar agora e que Ele está te ensinando algo específico através dela. As estações da alma são a maneira de Deus te manter equilibrado, te manter sustentável, te impedir de esgotar completamente. São sua misericórdia disfarçada de ciclo natural. São sua sabedoria operando através do ritmo orgânico que seu corpo e sua alma reconhecem mesmo quando sua mente teima em ignorar. Então estamos chegando ao fim dessa conversa longa. E eu preciso te trazer de volta para onde começamos. Para o simples. Porque depois de tudo que falamos, depois de todas essas palavras, a verdade permanece assustadoramente simples. Deus nunca parou de falar com você através das coisas mais ordinárias da sua vida. Você não precisa fazer nada extraordinário para ouvir Deus. Não precisa se tornar monge.
Não precisa ir para um retiro espiritual. Não precisa dominar técnicas complexas de meditação. Você só precisa acordar para o que já está aqui. Só precisa prestar atenção no momento presente. Só precisa reconhecer o sagrado oculto no banal. Deus está falando agora, enquanto você escuta essas palavras. Ele está falando através da sua própria respiração que entra e sai sem você precisar comandá-la. Através do milagre do seu coração batendo. Através da luz que entra pelos seus olhos, permitindo que você veja. Através da consciência misteriosa que permite que você exista e perceba que existe. Ele está falando através do cômodo onde você está agora. Através dos objetos comuns que te cercam, cada um com sua história, seu propósito, suas lições invisíveis. Através dos sons que compõem a sinfonia do momento, talvez carros passando, talvez pássaros cantando, talvez o silêncio denso de uma madrugada. Ele está falando através das pessoas na sua vida, através das conversas aparentemente banais que carregam mais significado do que você percebe, através dos encontros casuais que não são tão casuais quanto parecem, através dos olhares trocados, dos silêncios compartilhados, da presença simples de alguém que escolheu estar ao seu lado. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo a mesma coisa que sempre disse, a mesma verdade, que ecoou através de todos os profetas, todos os místicos, todos os sábios de todas as tradições. Você é amado. Você pertence. Você tem propósito. Você não está sozinho. Você é sustentado a cada momento por uma inteligência maior que trabalha incansavelmente para manter você vivo, consciente, capaz de experienciar este milagre chamado existência. Mas você precisa desacelerar para ouvir. Precisa criar silêncio para perceber. Precisa desenvolver olhos que veem além da superfície. Ouvidos que escutam além das palavras. Precisa se tornar como criança de novo, recuperando aquela capacidade de se maravilhar com o ordinário, de encontrar magia no comum, de perceber que cada momento é um presente sendo oferecido. E não vai ser fácil. Não no começo, porque você foi condicionado por anos a ignorar o presente em favor do passado ou do futuro, a desprezar o simples em busca do complexo, a procurar Deus apenas nos lugares extraordinários. Desconstruir esse condicionamento leva tempo, exige prática, demanda paciência consigo mesmo, mas cada pequeno momento de presença conta. Cada vez que você para realmente sentir o gosto do que está comendo, você pratica. Cada vez que você caminha prestando atenção nos seus passos, você pratica. Cada vez que você olha para alguém realmente vendo a pessoa, não apenas registrando sua presença, você pratica. E essas práticas pequenas, repetidas consistentemente, vão lentamente mudando sua percepção. Vão abrindo seus sentidos para uma realidade mais rica, mais viva, mais sagrada do que você imaginava existir. Vão te revelando que você sempre viveu em território sagrado, mas estava cego para isso, porque estava sempre olhando para outro lugar, sempre esperando que o sagrado estivesse em algum lugar além de onde você está. Eu vivi 85 anos até entender isso completamente. 85 anos. Você não precisa demorar tanto. Você pode começar agora. Pode começar hoje. Pode começar neste exato momento, parando de ver estas palavras como apenas informação a ser consumida e começando a perceber este momento como ele realmente é. Um encontro sagrado, uma conversa através do tempo, uma velha contando para você o que ela gostaria que alguém tivesse contado para ela quando era jovem. E o que eu gostaria que tivessem me contado? Que eu não precisava esperar permissão para viver plenamente. Que eu não precisava de circunstâncias especiais para encontrar Deus. Que Ele sempre esteve nas coisas simples que eu atravessava, distraída todos os dias. Que a vida extraordinária que eu buscava estava escondida dentro da vida ordinária que eu desprezava. Então não cometa meu erro de passar décadas procurando longe o que sempre esteve perto. Não perca anos perseguindo o extraordinário enquanto ignora o milagre do ordinário. Não espere estar velho para finalmente acordar e perceber que você passou a vida inteira dormindo acordado,
presente fisicamente, mas ausente em todos os outros sentidos. Acorda agora. Desperta para esse momento. Olha ao redor e vê realmente o que está aqui. Sente a vida pulsando em você e ao redor de você. Reconhece que você está parado no meio de um milagre constante, sustentado por mistérios que você nunca vai compreender completamente, mas pode aprender a honrar através da atenção, da gratidão, da presença. Antes de nos despedirmos, deixa eu te dar algo para carregar contigo. Não é conselho, não é regra, não é dogma. É um convite, uma possibilidade, um caminho que você pode escolher seguir ou não. O convite é este. Vive como se cada coisa fosse sagrada. Não porque você precisa transformar o mundo em templo, mas porque você precisa reconhecer que ele sempre foi. Não porque você precisa santificar o ordinário, mas porque você precisa ver que ele já é sagrado. E você que estava cego para isso. Começa amanhã de manhã. Quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de começar a listar tudo o que precisa fazer, fica 1 minuto apenas respirando. Sente o ar entrando e saindo. Percebe que você está vivo mais um dia. Agradece por esse presente simples de existir mais 24 horas num universo que não te devia nada. Quando você for tomar café, não tome apressado enquanto pensa em 1000 outras coisas. Segura a xícara com as 2 mãos. Sente o calor. Cheira o aroma. Toma o primeiro gole devagar, sentindo o líquido tocar sua língua, descer pela garganta, aquecer por dentro. Fica presente para aquele momento pequeno, mas real. Quando você sair de casa, não corra automaticamente para o próximo compromisso. Dá alguns passos conscientes. Sente seus pés tocando o chão. Olha para o céu, está azul? Está nublado? Tem pássaros voando? Não precisa fazer nada com essas observações, apenas observa. Apenas está presente. Durante o dia, tenta pegar a si mesmo quando perceber que está no piloto automático. Quando perceber que está fazendo algo sem estar realmente presente, para, respira, volta. Nem que seja por 30 segundos, volta completamente para onde você está, para o que você está fazendo, para quem você está sendo naquele momento. À noite, antes de dormir, revisita o dia não para julgar ou planejar, mas para reconhecer. Reconhece 3 momentos onde você conseguiu estar presente, mesmo que brevemente. Reconhece 3 coisas simples pelas quais você é grato. E então solta o dia, deixa ele ir, confia que amanhã será novo e trará suas próprias oportunidades de presença. Isso é tudo. Não é nada grandioso, nada complicado, nada que exija habilidades especiais. Mas praticado consistentemente, isso vai lentamente transformar sua vida. Vai te ensinar a ouvir Deus onde Ele sempre esteve falando, no silêncio das coisas simples. E deixa eu te fazer uma promessa, baseada nos meus 85 anos de experiência. Se você praticar isso, se você realmente se comprometer a acordar para o presente, em vez de viver sempre no passado ou no futuro, algo vai mudar. Não da noite para o dia, não de forma espetacular, mas vagarosamente, organicamente, você vai perceber que está vivendo diferente. Vai perceber que está menos ansioso porque não está constantemente projetando preocupações no futuro. Vai perceber que está menos deprimido porque não está constantemente ruminando sobre o passado. Vai perceber que está mais grato porque finalmente está vendo a abundância que sempre esteve aqui. Vai perceber que está mais vivo porque finalmente está presente para sua própria vida. E vai começar a ouvir. Não vozes do céu, não mensagens dramáticas, mas aquela voz suave que sempre esteve sussurrando através de tudo, aquela inteligência amorosa que trabalha através do ordinário, aquela presença divina que se revela não no espetacular, mas no simples. Vai ouvir Deus falando através da brisa que toca seu rosto, através do sorriso de uma criança, através do canto de um pássaro que você tinha parado de notar, através do abraço que dura 3 segundos a mais, através do silêncio confortável compartilhado com alguém querido.
através da sua própria respiração que continua, mantendo você vivo sem você precisar fazer absolutamente nada além de permitir. E vai entender o que eu tentei te dizer durante todo esse tempo. Que Deus nunca foi distante. Que Ele nunca esteve escondido. Que Ele sempre esteve aqui, mais perto que sua própria respiração, falando constantemente através da linguagem silenciosa das coisas simples. E que você que estava distraído demais, ocupado demais, desatento demais para perceber, mas agora você sabe. Agora você foi avisado. Agora você tem a oportunidade de escolher acordar, de escolher prestar atenção, de escolher viver presente, em vez de viver sempre ausente da sua própria vida. E eu não posso fazer essa escolha por você. Ninguém pode. Isso é algo que só você pode decidir para você mesmo. Mas posso te dizer que vale a pena. Posso te dizer que os melhores anos da minha vida foram aqueles em que finalmente acordei, em que finalmente comecei a prestar atenção, em que finalmente reconheci o sagrado disfarçado de ordinário. Posso te dizer que se eu pudesse voltar e viver tudo de novo, eu viveria exatamente da mesma forma, com todas as dores, todas as perdas, todas as dificuldades, porque foi através de tudo isso que aprendi a ouvir Deus falando no silêncio das coisas simples. E essa capacidade, essa percepção, esse dom de ver o extraordinário oculto no ordinário, isso valeu cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de dúvida. Então vai. Vai e pratica. Vai e tenta. Vai e descobre por você mesmo se isso que eu estou dizendo é verdade ou apenas poesia de velha saudosista. Mas te garanto, se você realmente praticar, se você realmente der uma chance honesta para essa forma de viver, você vai descobrir que não era só poesia. Você vai descobrir que era verdade experimental, verdade que precisa ser vivida para ser conhecida, verdade que nenhuma quantidade de palavras pode transmitir completamente, mas que um momento de presença verdadeira pode revelar instantaneamente. E quando você descobrir isso, quando você finalmente ouvir Deus falando através do silêncio das coisas simples, você vai entender por que eu passei tanto tempo te contando tudo isso. Você vai entender que não era sobre me ouvir, era sobre te acordar. Não era sobre minhas palavras. Era sobre sua própria experiência esperando para acontecer quando você finalmente criar o espaço para ela. Então que você tenha coragem para desacelerar num mundo que exige velocidade. Que você tenha sabedoria para valorizar o simples numa cultura que só celebra o complexo. Que você tenha fé para confiar que Deus está mais perto do que você imagina, falando mais claramente do que você percebe, amando mais profundamente do que você consegue compreender. E que você descubra, como eu descobri, que a vida extraordinária que você busca não está em algum lugar distante esperando ser conquistada. Ela está aqui, agora, escondida dentro da vida ordinária que você está vivendo, esperando apenas que você acorde e perceba o milagre constante que sempre foi. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se você reconheceu nelas uma verdade que sua alma já conhecia, mas sua mente tinha esquecido, eu te convido a deixar um comentário contando. Onde você ouviu Deus falando nas coisas simples da sua vida? Qual foi aquele momento ordinário que se revelou sagrado quando você realmente prestou atenção? Porque essas histórias precisam ser contadas. Essas experiências precisam ser compartilhadas. Elas lembram todos nós de que não estamos sozinhos nessa jornada de despertar, de que outros também estão aprendendo a ouvir, de que existe uma comunidade invisível de pessoas praticando presença, honrando o simples, reconhecendo o sagrado no cotidiano. E se este vídeo te fez ver sua vida com olhos diferentes, se ele te fez querer desacelerar e prestar atenção, curte aqui embaixo. Não por mim, eu já vivi minha vida, mas pelos outros que ainda precisam ouvir essa mensagem, para que o algoritmo leve essas palavras para mais pessoas que estão passando pela vida dormindo acordadas, procurando longe o que sempre esteve perto. Compartilha este vídeo com alguém que está tão ocupado que esqueceu de viver.
com alguém que está tão distraído que não percebe mais os milagres pequenos, com alguém que está buscando Deus em lugares distantes, quando ele sempre esteve sussurrando através das coisas simples que essa pessoa atravessa todos os dias sem perceber. E se inscreve neste canal, porque aqui não falamos de produtividade superficial ou sucesso vazio. Aqui falamos sobre vida real, sobre presença verdadeira, sobre como viver com profundidade num mundo de superficialidade. Aqui honramos o simples, celebramos o ordinário, reconhecemos que Deus fala não através de trovões, mas através de sussurros, não através de milagres espetaculares, mas através da magia constante de estar vivo, consciente, capaz de perceber. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos onde continuaremos explorando esses caminhos de despertar, essas práticas de presença, essa sabedoria que não vem de livros, mas de viver, prestando atenção à vida. E agora vai. Vai viver. Vai prestar atenção. Vai ouvir o que Deus está te dizendo agora mesmo, através do silêncio das coisas simples ao teu redor. Porque Ele está falando. Sempre esteve. Sempre estará. A única variável é se você vai finalmente parar tempo suficiente para escutar. Que você escute. Que você desperte. Que você viva plenamente presente em vez de sempre ausente. E que você descubra que a vida extraordinária que buscava sempre esteve aqui, escondida dentro do ordinário, esperando apenas seus olhos acordados para finalmente ser vista. Até a próxima conversa. E lembra, Deus fala no silêncio das coisas simples. Você só precisa criar o silêncio interno para ouvir.